Então, ó, eu montei aqui as turmas, tá? O que acontece? Para a gente ter todo os recursos desse Teams, eu sou professor para quem não sabe. Então eu peguei uma turminha minha de primeiro ano, tá? Que eles não usam, eles nem faz ideia disso aqui para que serve. O que eu fiz? Eu peguei o RA deles lá com o login e dei um para cada de vocês individualmente, certo? Então eu formei essa turma aqui, ó, chamada Teologia, tá? Para acessar, então vocês ou vão entrar, né? Vocês podem ir no navegador aqui, ó, e digitar Teams, assim, tá? Aí vocês vão colocar acessar a conta. Aí vocês vão colocar os dados, ó. Aí vou colocar aquele e-mail que eu mandei para vocês, tá? Só copiar e colar aqui. Aquela senha forca com F maiúsculo, @123 e entrar. Tá? Então, se for pelo computador, não precisa baixar o programa. Você vai direto pelo navegador aqui do seu computador, tá? Ó. Se for pelo celular, também dá. E você vai lá na Play Store ou lá no, se você tiver o Apple, vai baixar o programinha escrito Teams. Eu coloquei até lá, mandei o link lá para vocês, tá? E aí vocês vão, para mim tá aparecendo todas, porque essas são as minhas turmas mesmo, tá? Ó. E eu formei aqui uma turma de teologia, tá? Quando você entrar, vai vir nessa tela que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Aí vocês veem atividades de aula. Peraí que a Jéssica tá pedindo pra entrar. Tem que deixar, né? Senão ela não deixou entrar em casa depois, que eu tô aqui Você sem. excluiu a Jéssica, É, mano? Misericórdia. peraí. Ó, tá? Aí teremos, ó, eu coloquei duas aulas já, tá? Só pra testar. Então, ó, teve Pentateuco 1 e Pentateuco 2. Como é que eu acesso a aula? Vocês vão clicar em cima e colocar aqui, ó, apertar, clicar aqui, ó, acessar aula, tá? Se você tiver o programa no computador igual eu tenho, você pode abrir pelo programa. Ou você pode abrir mesmo pelo navegador. Vai em cancelar e coloca continuar no navegador. Ó. Tá? Aí ele vai pedir aqui, ó, vai mostrar para você, ó. Tá, ó. Pra mim não vai aparecer tudo porque eu já estou usando a minha câmera nesse que eu estou falando com vocês, tá? Mas vai aparecer a fotinho de vocês aqui, a câmera e o microfone que vocês estão usando e vão colocar ingressar agora e aí vai ser igual ao do Teams, certo? Por que é melhor usar essa plataforma? Não é só pra gente fazer a aula ao vivo, tá? Ó. Então vou dar outro exemplo aqui, ó. Fica legal. Se você for em trabalhos, vocês já vão ver aqui a primeira avaliação, a introdução à Bíblia. Tá vendo? Aí vocês vão clicar em cima da introdução à Bíblia. É que para mim vai aparecer assim porque eu estou como professor e não como aluno. Mas aqui já apareceria para mim e para o Ricardo a avaliação de vocês. Vai aparecer o documento do Word, igual ele mandou para vocês. Vocês vão responder as perguntas lá, né? Marcar as alternativas que vocês acharem corretas. E aí a própria plataforma já envia a alteração de vocês. Aí o Ricardo consegue emitir a nota por aqui mesmo, tá? Depois eu pego um dia com ele aí e ensino, tá? Tá vendo? Ó, aqui, ó, ninguém entregou ainda, tá vendo? Ó, esse aqui visualizou, ó. Dá uma olhada, ó. Ó, a prova tá aqui, tá vendo? Ó. Aí quando você fizer a prova, você vai selecionar, você pode só fazer isso aqui, ó, assim e pintar, ó. Tá vendo, ó? Assim e pinta aqui, ó. Tá? Depois você coloca fechar, que aí o Ricardo já recebe essa atividade aqui e aí ele consegue atribuir uma nota, beleza? Mas aí, cada dia que a gente for entrando, eu vou ensinando mais uma coisinha, tá? O mais importante de hoje não é nem esse aqui, o mais importante é acessar.
O que eu vou pedir para vocês? Durante a semana, vai tentando acessar para ir treinando, tá? Ó, quem não conseguiu, que deu erro de senha, alguma coisa assim, me procura no individual e pede ajuda, beleza? O importante é vocês até a próxima quarta-feira tentarem entrar na turma, tá? Porque aí se você tiver alguma dificuldade, eu ajudo vocês aí. Beleza? Acho que é só isso. Quem não conseguiu entrar, coloca no chat aí pra eu ver. Eu tô vendo agora se eu consigo entrar, tá? Tá bom. Enquanto você tá falando. É comunidade, né? Você vai em Teams, aí Ele tá em. Não, não, eu tenho um aplicativo no Ah, notebook. tá. Aí você vai logar com aquela conta que eu te dei, certo? Ela tá naquela planilha lá, né? É, naquela. Isso, eu te mandei o seu login. Seu login e a senha. A senha é universal, tá? Forca arroba 123. Com Eu, EcoDouble, eu sou universal. tá? Aí vocês vão logar com essa conta. Se tentar com outra conta, não vai dar certo. Tem que ser com a que eu mandei pra vocês. Certo? É isso. Deixa eu ver aqui no chat aqui quem não conseguiu. Tentei, mas deu erro de usuário e senha. Também não consegui entrar. Não consegui. Estou tentando. Não consegui. Tá, depois vocês me chamam no privado e mostra, tira um print pra eu ver o erro que deu. Tá bom? Aí eu vou ajudando vocês. Mas não deixa pra fazer na quarta-feira que vem, tá? Use esses dias aí. Hoje, amanhã, sexta, sábado, domingo, tá bom? Ou. Deixa eu abrir aqui a prova. Prova não. Ô, Leto, aquele grupo de Excel que você fez estão apenas os alunos, né? Por quê? Eu e Porque tu não estamos lá. eles vão entrar, você vai ver que vai aparecer o nome dos meus alunos, né? É, eu Aí, vi. o que eu Eles têm fiz? nome. Aí, por exemplo, o Renan ficou com o Davi, a Viviane ficou com não sei quem, pra você saber quem é quem, entendeu? Sim, sim, eu vi aqui. O pessoal tudo tem. Todos eles estão com um nome social, né? É. Pseudônimo. Ô, Leto, depois eu vejo então, cara, porque Esse pode, eu agora posso, não, depois eu vejo contigo, porque eu posso ter sem querer apagado, porque eu fiquei com a telinha que você me mandou Aham, e fiquei com a planilha. Eu acho que eu excluí um quadradinho aqui e é ele que estava com o meu usuário. Perdoa o seu servo. tranquilo. Ó, dois pedidos de perdão já. Eu acho que hoje eu vou bater o recorde. Pois é, tá vendo? 488. Oh, meu Deus. Se prepara para me perdoar, mano, que o negócio hoje tá ruim. Ai, pastor. Muito bem. Deu a nossa hora. Quando o senhor falar que eu posso, eu te obedeço. Já pode. Então já pode orar aí também. Ora para Jesus me perdoar. Vamos lá. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos no propósito de te conhecer, de saber quem tu és. É Espírito Santo, que o Senhor nos dê entendimento da sua palavra, usa a vida, Senhor Jesus, do pastor Ricardo como instrumento das tuas mãos. E que o seu Espírito possa tirar, Senhor Jesus, de nós, de destruir toda a fortaleza mental, todo o sofisma, que a sua palavra possa libertar, transformar e o mais importante, que ela possa glorificar e revelar o seu nome, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê entendimento do que estiver acontecendo aqui, nos capacita a cada dia e esteja com aqueles que não puderem estar aqui hoje, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Vamos então. Amados, falando em glória a Deus, eu preciso consultá-los, mas no final falamos sobre isso. Vamos lá? Livro de Êxodo.
Nós começamos agora a nossa terceira aula, disciplina Pentateuco. Trataremos aqui sobre, a princípio, o livro do Êxodo, ok? O que é o Êxodo? Lembrando que os nomes, os títulos dados a cada livro nas Bíblias estão em conformidade com o padrão grego, e Êxodo, ele vem da Septuaginta. O nome Êxodo tem como tradução saída ou partida, e isso faz alusão aos nossos queridos irmãos que estão saindo do Egito e estão indo para o deserto para poderem, então, tomar posse, né, da bênção do Senhor. Isso acontece ali já no Gênesis. Nós vamos notar essa ocorrência, o desenvolvimento histórico que ele se inicia desde onde finalizamos no Gênesis. Em Êxodo, a concentração é compreender agora todo um contexto, uma tratativa. Os nossos irmãos, eles saíram, então, ali de um contexto fascinante. Eles, então, agora vão estar na região do Egito, e a Bíblia vai trazer uma ideia para nós, dizendo que levanta-se um faraó que não conhece José. O texto, então, mostra que os nossos irmãos vão ser escravizados lá na região egípcia. E, automaticamente, esse é um processo que ele vai perdurar aproximadamente 400 a 430 anos, e eles estão em clamor neste cenário. Eles são escravizados, se tornarão construtores, escravos dos egípcios, e é nesse contexto que Deus vai promover a libertação. Logo, o êxodo aqui está associado à partida. Eles saíram do Egito e vão para a terra da promessa que Deus ali está lhes ofertando, ok? Um terço do livro do Êxodo está totalmente associado à tratativa desse contexto. O livro do Êxodo, aliás, meus irmãos, na Bíblia hebraica, na Torá, ele é chamado de Shemot. Eu já disse a vocês na introdução à Bíblia, por exatamente respeitar a tradição e a formatação escriturística da época, a cultura hebraica. O texto sempre vai respeitar a primeira linha, as primeiras palavras, e vai tematizar os seus livros. Logo, quando lemos, nós vamos notar, capítulo 1, versículo 1, estes são, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Então, essa expressão, estes são os nomes, é exatamente o que vai tematizar na Bíblia hebraica o nome do livro, Shemot. A palavra Shemot é nome em hebraico, ok? O texto, então, o livro do Êxodo, ele se concentra em dar continuidade à narrativa a partir de onde paramos ali no Gênesis. Ela cobre, então, esse cenário onde os nossos irmãos estão escravizados. Todavia, Deus vai libertar este povo da escravidão no Egito, e depois desta saída, Deus, então, vai promover algumas questões fundamentais para, de certa forma, conduzir o povo e até mesmo legislá-los, tá? Estabelecer legislação, princípios, mandamentos, ordenanças. É nesse contexto aqui que, entre esse processo do seu desenvolvimento, Deus vai lhes entregar a lei, Deus vai lhes entregar a planta do tabernáculo, Deus vai realizar coisas extraordinárias, cada vez mais estabelecendo o seu nome. Aqui vão ter grandes experiências com Deus no deserto, tá? Então, no livro do Êxodo aparece a figura de Moisés, que, de fato, é o grande libertador deste povo. Aliás, lembrem que Moisés,
é uma figura representativa de Cristo ali neste contexto, porque da mesma forma que Cristo vem libertar o povo e conduzi-los à Nova Jerusalém, estabelecendo a promessa de uma nova cidade, uma nova pátria, a eternidade, a figura de Moisés também tem uma representação muito grande para os nossos irmãos, uma vez que ele está libertando eles, ele vem como o libertador deste povo, tirando-os da opressão, da escravidão dos egípcios e conduzindo eles para a terra que mana leite e mel, que é uma figura muito clara da Nova Jerusalém. Tá? Então, dando um resumo, um parecer, após um retrato da escravidão do povo de Israel, o livro narra nascimento, crescimento, exílio de Moisés, mas também estabelece, destaca a chamada de Deus, o encontro que ele teve com Deus, o seu retorno ao Egito, com a sequência de todos os fatos que levam à libertação do povo, inclusive a manifestação das 10 pragas, a instituição do Pesach, que é a Páscoa, e um dos assuntos mais extraordinários retratados na Bíblia, que, aliás, cristão ou não, todos têm ciência desse fato, que é a travessia milagrosa do Mar Vermelho. Tá? Na sequência, o povo, então, vai iniciar a sua caminhada até o Monte Sinai, onde Deus dá os 10 mandamentos, tá? E inicia a revelação das várias leis para o povo que cedo começa a murmurar e acaba caindo na idolatria no episódio do bezerro de ouro. Enquanto Moisés está com Deus no monte, o povo está batendo bumbo, balançando para um lado e para o outro e colocando os cordéis em fogo para poder ali forjar um Deus e ainda apontar para o povo e dizer: esse aqui é o vosso Deus. Arão, que deveria cuidar do povo, é a figura que está, inclusive, fundindo, produzindo bezerro de ouro. Dá para entender um negócio desse? É um negócio terrível. Tem uns copastor de igreja, tem uns líderes que é assim. Você deixa o povo com ele, deixa o povo crente. Quando você voltar, o povo está tudo atribulado. Dá uma dor de cabeça para você corrigir essas angústias depois, mas Arão ali comete um equívoco muito grande e, naturalmente, nós contemplamos aqui todos os problemas causados neste contexto. O livro, então, termina com a determinação divina para a construção do tabernáculo. Deus vai apresentar a planta, todos os compartimentos, todas as mobílias, e Deus, nos detalhes, estabelece todo esse contexto aos nossos irmãos. Tá? A autoria do livro, o autor do livro do Êxodo, sabemos que também é Moisés, tá? Que vivenciou como ninguém todos os episódios narrados. Tá? O próprio Jesus confirma a autoria do livro, lá em Marcos 7,10, tá? Quando ele faz alusão a Moisés como escritor, e como sempre, até por causa da relação de milagres que são contados neste livro da Bíblia, não faltaram aqueles que procuraram atacar o livro, sua genuinidade e sua própria unidade. Tá? Então, a crítica sempre vai, de alguma forma, confrontar os escritos bíblicos. Lamentavelmente, nós conhecemos muito bem essa realidade. A crítica vai questionar por não conseguir encontrar respostas que satisfaçam os seus questionamentos em muitas questões. É claro, meus irmãos, é claro, quando nós falamos de os textos do Pentateuco, talvez principalmente tratando de Gênesis e Êxodo, é claro, é notório para nós que não temos ferramentas suficientes para poder autenticar a valia destes livros. Mas existem muitos argumentos em todo o contexto bíblico, como, por exemplo,
o próprio Jesus autenticando ser Moisés o autor do livro de Êxodo. Então, não há por que questionarmos. Falta material comprobatório? É claro que falta, queridos, claro. Nós não temos um acervo de conteúdos, digamos que arqueológicos, que autentique na sua totalidade todos os relatos que aqui estão. Mas isso não quer dizer que, por não termos todas as fundamentações, que isso não seja real, ok? O livro de Êxodo, então, está dividido da seguinte forma. Ele possui 40 capítulos, dividido em 3 partes. Primeira parte, capítulo 1 ao 12. Do que ela trata? Exatamente 1/3 que vai cobrir todo o contexto, a situação da escravidão, o povo de Israel no Egito, o nascimento e a chamada de Moisés, e o início do processo de libertação do povo com as 9 primeiras pragas. Para esta primeira parte vai, então, do 1 até o 12, conforme a página 42, o pastor Wellington colocou na tela aí para nós. Segunda parte do livro, ela compreende, então, a continuidade dos fatos. Ela vai mostrar a libertação de Israel, tá? Ela vai, então, mostrar ou revelar a última praga, a morte dos primogênitos, e também vai ali registrar um momento histórico para o judaísmo, que é a celebração da primeira Páscoa, o Pesach, ok? Aliás, lembrem, queridos irmãos, que neste contexto aqui, quando nós falamos sobre a Páscoa, quem poderia dizer aqui para nós, por gentileza, qual é a representação da Páscoa? Alguém? Pode falar, querido. Samuel, pode falar, querido. Seria Isso, pode falar. Seria a ceia? Então, mais adiante, sim. Talvez, desculpe eu não ser muito claro na pergunta que eu fiz. Eu gostaria de vocês me retratassem aqui, expusessem o que a Páscoa representa para o povo judeu. O que é essa celebração de Páscoa que Moisés está instituindo no deserto? Isso é muito importante para nós, porque a ceia é uma extensão da Páscoa. Então, o que de fato é a Páscoa? Até porque, culturalmente, nós estamos acostumados com uma cultura cristã secular, que é inclusive propagada em todos os lugares do mundo, que a Páscoa está associada com coelho, com chocolate e assim por diante. Mas como o judeu celebra a Páscoa? Qual que é a representação da Páscoa para eles? A libertação. Exatamente. Libertação do povo. Exato. Celebra a libertação, tá? E para eles, inclusive, até hoje, eles celebram durante uma semana, tá, irmãos? Não é um domingo comendo chocolate, não. É uma semana celebrando o sacrifício, tá? O ato libertador que o Senhor proporcionou para eles, tá? Aliás, o Pessach, tá? Pessach, a Páscoa, essa celebração para eles é a representação do dia em que o anjo da morte passou por cima, tá? Passou por cima. Esse é o contexto. Esse passou por cima de suas casas e os seus primogênitos foram poupados. Além da libertação, é também o símbolo do livramento que Deus deu a todos os seus primogênitos.
E a partir de então, historicamente, eles vão celebrar essa data. Pode falar, pastor, por favor? Não, é que lendo o livro de João, você vê que João está o tempo inteiro fazendo analogias à Páscoa ali dos hebreus, né, dos judeus, aí apontando o cordeiro, né, ele vai apontando tudo para culminar no sacrifício de Jesus, assim como os animais foram sacrificados lá, né? Perfeito. E o sangue ali no umbral da porta e tal. Então, assim, você vê que, lendo João assim com carinho, você vê que ele não vê a hora de revelar isso, né? Ó, a Páscoa tá chegando e o cordeiro vai morrer por nós, né? Exatamente. Aliás, quando nós analisamos dentro dessa ótica, quando nós notamos a fala dos nossos queridos evangelistas, observe que eles vão categoricamente cravar lá a última Páscoa, tá? A última Páscoa. Às vezes isso passa muito batido nas nossas leituras, mas o texto está muito claro, a última Páscoa. Agora, com o sacrifício de Cristo, não tem necessidade mais da celebração da Páscoa, porque agora a celebração é a ceia, e a ceia faz memória não a libertação do Egito, mas a libertação da condenação do pecado, que agora é algo muito mais profundo que está sendo revelado ali. Irmão Adilson, pode falar, querido. Só para relatar, pastor, que uma vez, antes de ser cristão ainda, eu participava da Igreja Católica, e houve uma ceia, né? Fui chamado para participar de uma ceia, um evento no salão assim, de retiro espiritual, e ali foi proposto uma ceia, né? E, inclusive, as comidas são totalmente diferentes, comidas amargas, né? Isso. Dava simbolizando a agonia de Cristo, passando pelo Calvário, enfim, tudo isso. Isso. O judeu celebra assim, tá? É o matzá, ok? Matzá, que é um pão sem fermento, ervas amargas. Essa é a celebração do Pesach Seder, tá? A celebração da Páscoa judaica. E é uma semana, meus irmãos, uma semana todinha, até os dias de hoje, ok? E aí, por último, a terceira parte do livro trata da entrega da lei ao povo, a começar os 10 mandamentos, tá? E Deus revelando ali o seu caráter, a sua vontade a Israel, determinando qual deveria ser a conduta do povo que havia separado dos demais povos para servi-lo. Tá? Então, Deus agora, depois de apartá-los para o seu propósito, Deus agora vai estabelecer a eles como Deus quer ser servido. E isso aqui é fascinante, meus irmãos, porque nós, como expositores da Bíblia, temos que ter um cuidado muito grande, não de pregar e aplicar aquilo que nós entendemos, mas antes disso, aplicar o que de fato é a essência das Escrituras. Porque é nisso que Deus revela a sua vontade ao povo. Tá? Então, a hermenêutica, ela tem uma regra fundamental. Usa-se a expressão, quando se trata de interpretar a Bíblia, lá então, aqui agora. O que é isso, pastor? Lá então, é o fundamento de que eu preciso ouvir primeiro o que eles ouviram. Essa é a fundamentação da interpretação. Antes de eu tirar qualquer conclusão por uma frase, por uma palavra, por algo que representativo, eu preciso ter o cuidado de ouvir o que eles ouviram. Lá então. Só depois de eu ouvir o que eles ouviram, é que aí eu trago a expressão aqui e agora, que é a representação do texto para os dias atuais, sem fugir da sua essência, para que ao invés de ministrar uma palavra, eu não crie um contexto em cima do texto, ok? Então, dentro deste campo, meus irmãos, é fundamental, o Senhor está ali, de certa maneira, estabelecendo a eles a forma que ele quer ser adorado, a forma que ele quer ser cultuado, o que o povo faria que agradaria a ele, o que eles não deveriam fazer,
que aborreceria a Deus. Então, aqui, essa terceira parte, é exatamente Deus estabelecendo todos os parâmetros da adoração, as leis cerimoniais, as leis também civis, mais adiante, tá? Mas aqui as leis cerimoniais vão ter um peso muito grande, há uma relação constituída, criada, e a partir desse modelo, Deus também vai dar a eles o Mishkan, que é o tabernáculo, tá? Que foi prontamente construído pelo povo. Entretanto, já demonstrava sua obstinação no episódio do bezerro de ouro, e o livro termina com a inauguração do tabernáculo. Pode falar, pastor Wellington? Foram coisas que eu fui aprendendo ao longo do caminho que fizeram a diferença todinha, porque hoje eu leio Êxodo com o maior prazer do mundo. Antes pra mim era meio maçante, assim, né? Mas, cara, é Deus chamando o povo dele pro casamento, né? E assim, agora eu sou vizinho de vocês, e assim, eu sou santo, então vocês vão ter que obedecer uma série de leis para que a gente consiga, né, ser vizinho do outro, né? Porque o que é o tabernáculo? É Deus, né, no meio do povo dele. Então, para que aquilo pudesse acontecer, Deus vem dar as leis, né? Se a gente não tem essa percepção, parece que Deus tá fazendo um monte de lei por capricho, assim, né? Exato. Você tem que obedecer, você tem que obedecer. Não, cara, eles obedeciam porque eles queriam... Deus, olha só o movimento, né? E esse movimento é muito lindo, né? Quando a gente entende que o nosso Deus é o Deus que sempre fez o movimento de cima para baixo, é Ele que vem, né? É Ele que implementa o tabernáculo, é Ele que vem, né, como Jesus, mas ali Ele ensinando o povo, ó, eu quero estar no meio de vocês, mas para que isso aconteça, né, vocês vão ter que obedecer uma série de leis. Então, para que eles obedeciam as leis? Para que a presença de Deus estivesse ali, né? Se eu estiver errado também, você pode... Não. O contexto é esse. O contexto é o desenvolvimento de uma relação. E no desenvolvimento dessa relação, ele está estabelecendo todo o contexto, todas as responsabilidades, os deveres do seu povo. E mais do que isso, você tocou num ponto-chave que eu gosto muito. E por que eu estou aqui batendo na tecla do Mishkan? Parece bobeira o que eu estou dizendo. Pastor, por que você não chama tabernáculo? Eu vou te explicar por quê. Eu chamo tabernáculo, mas nós estamos em sala de aula e eu queria só aguçar sua curiosidade. No hebraico, o nome não é tabernáculo, o nome é Mishkan. E aí, quando você busca a tradução de Mishkan está associado a habitação, irmão. Aí Deus está dizendo assim, ó, constrói uma habitação. E se você ler o texto com cuidado, Deus já está revelando tudo lá. Mas aí eu vou fazer de conta que eu não li o texto. Aí eu pergunto assim, Deus, mas quem vai morar? Aí Deus diz assim no texto, eu habitarei no meio do meu povo. Então Deus está dizendo assim, ó, eu estou levando vocês para o deserto, mas no deserto vocês não vão ficar sozinhos. Eu habitarei no meio de vós. Então é algo fascinante. Deus está construindo a comunidade, Deus está habitando no meio da comunidade, Deus está provendo tudo que eles precisam e simplesmente Deus está tratando o desenvolvimento da comunidade cristã em meio ao deserto, no tempo necessário que eles ficarão por lá. Tá? Lembrando que ele precisava fazer isso porque eles vieram de um tempo de escravidão muito grande no Egito, e aí eles ali tiveram influência daquele povo. Então Deus vem e implementa para o meu povo, eu quero desse jeito aqui. Né? Então, existiu o plano A e o plano B. No plano A, eles vão direto para a Terra Prometida, mas como eles foram incrédulos e não entraram, Deus colocou o plano B em ação e disse, pois não quiseram entrar, agora vão ficar 40 anos aqui. Enquanto não morrer toda essa geração, ninguém entra na Terra Prometida. E aí é todo o processo que nós acompanhamos. Eleto, já que vai ter que ficar, até eu vou fazer uma habitação para mim. Isso é muito louco, porque lá em Apocalipse,
Vai dizer, né? Ele habitará no meio do seu povo. E a palavra Sim. seria essa que você disse aí. Mishkan, é isso. Meu, Isso. a Bíblia é demais, gente. Não, é fantástico, fantástico. Às vezes nós que somos um pouquinho descuidados na leitura e não nos atemos aos detalhes e acabamos perdendo a oportunidade de ter revelações fascinantes, tá? Obviamente, irmãos, existem algumas dificuldades de interpretação, por questões de cronologia, por questões de algumas estatísticas, alguns dados apresentados, tá? Todavia, meus irmãos, óbvio, não vamos nos ater a tais problemáticas, tá? Embora elas, para campo de conhecimento, é relevante, mas para o campo de discussão não tão relevante assim, tá? Mas existe sim algumas questões, tá? Analisar historicamente, tá? Nós sabemos que a cronologia data o acontecimento em Êxodo em 480 anos antes do reino de Salomão, tá? Isso colocaria o evento aproximadamente 1440 anos antes de Cristo, a data mais coerente com Juízes 11:26, que declara haver decorrido 300 anos desde a entrada de Israel em Canaã, que daria aproximadamente aí os 1440 anos antes de Cristo, e também apoiada por capítulo 12, versículo 40 e 41, onde a duração da permanência de Israel no Egito é de 430 anos. O faraó do Êxodo seria, então, Tutmés III, ou Amenhotep II, seriam as possibilidades dos faraós que viveram nesse período, tá? Os defensores de uma data bem mais tardia apelam para o nome de Ramsés, tá? Gênesis 47:11, como uma das cidades celeiros construídas no trabalho israelita. Ramsés II, 1304 a 1236 anos antes de Cristo, é considerado o faraó do Êxodo, e a data aproximada é fixada em 1270 anos antes de Cristo. Então, aqui nós encontramos alguns dados, tá, que eles trazem as possibilidades das divindades ou dos faraós que estariam exercendo a sua dinastia, o seu reinado neste período, tá? Mas mais relevante, as características e os temas que encontramos em Êxodo, página 45, diversos temas importantes se destacam aqui. Primeiro, porque o livro conta como o Senhor libertou Israel do Egito para cumprir a aliança com seus pais, porque, aliás, lembrem que quando Deus chama Abraão, tá? Essa é a promessa. Uma terra, um povo, uma grande nação. E aqui nós encontramos essa grande nação que Deus estabeleceu, tá? Se cumprindo, então, essa promessa extraordinária que Deus fez a Abraão, confirmou em Isaque e consolida em Jacó ou Israel, se você preferir. O segundo elemento do livro importante é a revelação da aliança no Sinai, que especificou os termos do relacionamento, que nós estávamos dizendo agora há pouco. Deus está estabelecendo os termos do relacionamento com o povo. Terceiro tema deriva dos dois primeiros, que é a consumação. Trata-se do restabelecimento da morada de Deus com o ser humano, tá? Deus ali habitando entre eles, e cada um desses temas envolve um triunfo da graça divina. Deus resgatou o seu povo de forma estrondosa no Sinai, manifestou a sua graciosa condescendência ao habitar no tabernáculo em meio ao seu povo. Tá? Crucial para a narrativa, logicamente, o papel de Moisés como mediador entre Deus e o homem, tá? Como servo escolhido de Deus. Moisés é ali a representação de Cristo no Antigo Testamento. Inclusive, há um texto que o Senhor vai falar exatamente isso, né? Que Moisés tinha a representação de um Deus para aquele povo, tá? Dada a proponência, o destaque, a relevância do seu ministério. Então, através de Moisés,
Deus dá, então, a revelação no Sinai, e como o pastor Moisés também guia o povo através do deserto até a terra prometida, ele intercede em favor do povo por meio dele, Deus provê alimento e água, mas o papel de Moisés na história da redenção aponta diretamente para Cristo, o mediador de uma nova aliança. Lembrem sempre disso, irmãos. A maioria dos fatos do Antigo Testamento é sombra, é símbolo, apontando para o cumprimento de algo muito maior que está caracterizado na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, tá? A revelação, então, que Moisés recebe o nome de Deus, que é grande em misericórdia e fidelidade, capítulo 34, versículo 6, justifica a construção do tabernáculo, porém, essa descrição do Senhor aponta para frente, quando a vinda do verdadeiro tabernáculo, outro símbolo aqui, tá? O tabernáculo, símbolo do Cristo encarnado, o grande servo do Senhor, tá? Pois não, pastor Wellington, pode falar, querido. Não, por favor, fique à vontade, é aula, precisamos interagir, todos têm liberdade. O Evangelho de Mateus, cara. Então você vê, né, Jesus, qual que é o objetivo de Mateus ali? Apresentar o novo Moisés, agora o definitivo, né? Então, olha só, né? Jesus sobe no monte, né? Ele dá as leis, né? Ele na verdade, ele ressignifica essas leis, né? Ele extrapola a graça ali, vai falando, né? Foi dito isso, agora vocês farão isso, né? E depois o que ele faz ainda, né? Ainda faz pãozinho aparecer, né? Igual apareceu pro povo. Então, Mateus ali também tá o tempo inteiro querendo falar assim, ó, judeus, ó, tá vendo Moisés que o cara que Moisés disse que se levantaria é esse aqui, é esse Jesus aqui, ó. Então, Perfeito. Na verdade, a intenção de Mateus, quando chegarmos no Evangelho, nós vamos tratar isso como minúcias, mas a intenção de Mateus, ele inicia o seu livro com a ideia de provar aos seus leitores que Jesus é um judeu também. E aí ele começa a tratativa narrando esses fatos. O Bruno comentou aqui, Leto, que Hebreus também é riquíssimo em todas essas abordagens, né, da lei, da tradição judaica. Realmente, nós encontramos uma riqueza imensurável das tradições judaicas no livro de Hebreus. Pode falar, irmão Renan, fica à vontade, querido. O interessante também é que Jesus, quando ele fala do que ele vai fazer, ele também aponta para o que está escrito, porque ele fala assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem será levantado. Então, Exato. É uma via de mão dupla, é o Antigo Testamento apontando para o Novo e o Novo apontando para o Antigo. É que a grande preciosidade aqui é que o Antigo está revelando o Novo sem o Novo se manifestar. No Novo, ele está apontando para o Antigo para mostrar que é cumprimento daquilo que foi vaticinado anteriormente. Então, essa metodologia, essa harmonia das Escrituras que é extraordinário. Algo escrito dentro de um processo de 2000 anos, por aproximadamente 40 escritores, não se conheceram, não se viram, não tiveram qualquer relação, mas as escrituras se harmonizam de maneira extraordinária. Tá? Mais uma coisa, essa referência do Antigo para o Novo e do Novo para o Antigo é uma das bases que os estudiosos usam. Se eu tiver errado, o professor me corrige, mas os estudiosos eles usam isso para comprovar a inerrância da palavra de Deus. Perfeito. Porque como que alguém podia se referir a um acontecimento futuro 2000 anos depois e ele acontecer com exatidão? Não é um acontecimento parecido, é exatamente o que estava escrito. Fantástico, exatamente. Tem um livro, inclusive, eu vou me conter, porque se eu ficar... Tem um livro, Wellington, até pegando essa abordagem do Renan, tem um livro que é o Evangelho
o Evangelho de Deus, ele fala sobre Isaías. Meu amigo, você é maluco. O livro é um livro, acho que de quase 200 páginas, só fala do capítulo 52 e 53 de Isaías. Pensa num livro extraordinário. Depois eu coloco para vocês aí e dou mais detalhes sobre ele. O Renan já pediu quem é o autor do livro. Espera aí que eu já revelo mais. Então, o simbolismo que nós encontramos aqui torna-se realidade na nova aliança. É o que eu dizia, aponta para lá. O sangue, por exemplo, aspergido do sacrifício de animais é agora substituído pelo sangue de Cristo. A substituição simbólica do Cordeiro e da Páscoa é cumprida em Cristo, o Cordeiro de Deus, o nosso sacrifício pascal. O seu êxodo em Jerusalém realiza a salvação do verdadeiro povo de Deus. O povo de Deus da nova aliança é unido a Jesus Cristo, em quem os gentios tornam-se o povo de Deus, membros da comunidade de Israel e concidadãos dos santos do Antigo Testamento. Tá? Então, naturalmente, ali todo o apontamento, toda a estruturação. E o livro de Êxodo é, sem dúvida, um dos mais ricos do Antigo Testamento, em termos de tipologias, símbolos, prefigurações da obra redentora de Cristo. É, de fato, o que mais manifesta essas características. E a narrativa da libertação do povo hebreu do Egito, a caminhada pelo deserto, a aliança firmada no Sinai, estabelece-se como tipos poderosos e instrutivos que simplesmente prenunciam em sombra a realidade plena manifestada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Tá? Então, essa é a relação aí que nós encontramos entre o Novo Testamento e o livro de Êxodo. Irmão, é muita coisa, tá? A Páscoa, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, tá? A travessia do Mar Vermelho, que tem um símbolo do batismo em Cristo. Inclusive, tem um mistério aí, tem um mistério. Onde é que começa, onde é que termina o ministério de Josué? Vocês conseguem lembrar onde é que ele termina? Josué, eu vou ajudar vocês, vamos lá. Segundo a exposição bíblica, Josué vai terminar o seu ministério às margens do rio, porque, aliás, eles estão lá no processo da travessia, não é isso? Ele começa no rio, não começa lá no rio? Quando o rio Jordão se abre para ele, tal. Ele é o último líder, não é isso? Onde é que começa o ministério de Cristo? No mar. O batismo. Na verdade, é no mesmo lugar, Leto. Cara. Fascinante isso aí, essas simbologias que temos aí nas Escrituras, tá? Por quê? Ele está sendo batizado, tá? Se eu não estiver equivocado, se eu não abrir o livro das heresias aqui, capítulo 2, versículo 5, mas exatamente, ainda tem toda a simbologia do nome Josué. Jesus, né? Porque Josué em hebraico, Jesus é em grego, e a tradução de ambos é a mesma representação. Seria o mesmo que Ricardo e Richard. Ricardo no Brasil, Richard nos Estados Unidos, mas a tradução é a mesma. Então, essa é a mesma simbologia, semelhança dos nomes. Josué em hebraico e Jesus em grego, tá? Outra coisa que encontramos aqui, a outorga da lei no Sinai, a dádiva do Espírito no Pentecoste. Moisés é o tipo de Cristo, o libertador e mediador. O maná, que você mencionou agora há pouco, Hélito, Cristo, o pão da vida. A mesa. A rocha ferida, né? Você tá aí, hein, Varão? Chamados à mesa.
A rocha ferida, Cristo, a fonte da água viva. O tabernáculo, que é a habitação de Deus com os homens, tá? E ali as suas mobílias, seus móveis, o candelabro e assim por diante. O sumo sacerdote, Cristo, nosso intercessor perfeito. Então, nós estamos falando dos símbolos que há no livro de Êxodo, que se harmonizam com o Novo Testamento, tá? Cristo revelado em Êxodo, uma síntese teológica. E a consideração final aqui, podemos afirmar com segurança que Êxodo é o evangelho em figura. E Cristo é a substância de tudo que ele prenunciava. Aleluia! A teologia cristã clássica sempre viu em Êxodo não apenas uma referência à libertação política de Israel, mas, sobretudo, a libertação espiritual na humanidade através do Redentor prometido. Amém. Ok? Então, aqui nós concluímos o livro do Êxodo, tá? Com toda a relevância, toda a estruturação fascinante que ele tem. E estou para dizer, queridos, eu não gosto de fazer considerações do tipo, porque a Bíblia toda ela é relevante, importante, todos eles têm o seu mérito, todos eles têm a sua relevância, mas se tratando de fundamentação, nós podemos dizer que no que trata-se de estrutura religiosa, estrutura cultural, o que trata de fundamentação da base, da solidificação da fé cristã, o livro do Êxodo é o livro mais relevante do Antigo Testamento, se tratando das fundamentações, dos princípios estabelecidos por Deus ao seu povo. Não há dúvida de que Êxodo é um grande destaque ali por todo o contexto que ele carrega, não só dos símbolos, mas ele é, de fato, embrionário no campo das relações, das ordenâncias e tudo aquilo que Deus estabelece no contexto de nortear os passos do povo que ele chamou para si. Ok? Alguma dúvida? Vocês gostariam de abordar mais alguma questão acerca... Tô aqui me segurando, cara. Então diga aí, Varão. Diga agora, fale agora o cálice até a próxima quarta-feira. Monte Sinai, cara. Monte Sinai tá pegando, fumegando, tremendo, estremecendo, fumaça. Ali é o casamento, ali é Deus ali, falando, mano, eu tô aqui com vocês, tal. É demais, mano. Essa parte é demais, né? É demais. Não tenha dúvida, mas mais fascinante é o comportamento do povo, né? Pois é. Povo, Parece a gente, né? povo duro. Gente, olha, às vezes analisar a Bíblia é assombroso para nós, sabe? Porque nós encontramos muitas dificuldades nos nossos dias. Mas, meus irmãos, pensa comigo. Esse povo ouvia Deus, gente. Era o próprio Deus falando com eles. Você tem ideia do que é um som audível da voz de Deus tratando com o povo? E esse povo com um coração endurecido, resistente, e muitas vezes inflexível, sendo conduzido por suas emoções e não pela razão, sem a capacidade de analisar tudo aquilo que Deus estava fazendo por eles. É uma tratativa tão complexa quando nós começamos a entrar nesse processo analítico dessa relação entre Deus e o seu povo. É fascinante que, em dado momento, eles questionam Moisés, aí você falou do Monte Sinai, é um dos momentos que eu mais acho interessante. Deus só fala com você, Moisés. Se Deus não falar conosco, acabou a relação. Aí Moisés, tá bom. Aí Moisés vai até Deus e fala, Deus, o povo está reclamando porque o Senhor só fala comigo. Aí Deus diz assim, Moisés? Então tá bom. Fala para o povo santificar que eu amanhã eles não vão subir, não, vão ficar só na bordinha do monte.
E aí eu vou lá, vou dar a paz do Senhor lá para eles. A Bíblia relata que quando eles viram o trovão de Deus, eles tremeram, ficaram tão assombrados que na hora mudaram de ideia e disse: Moisés, pelo amor de Deus. Vai você, pelo amor de Deus. Olha você, fala com ele você. Só para fazer um complemento do que você disse, sim, né? Os caras viram a revelação de Deus ali, né? Sim. Depois, no Novo Testamento, eles viram a revelação de Deus ali com eles, né? Encarnado, o verbo encarnado, né? Realizando prodígios, maravilhas, sinais. E eles também fizeram o quê? Endureceram o coração. E hoje, aí Jesus fala assim, ó, é melhor que eu vá para que ele venha. O que é melhor que Deus ali na montanha? O que é melhor que Jesus ali andando sobre as águas fazendo milagre, né? É o Espírito Santo habitando em nós, né? E usando as nossas vidas. Muitas vezes a gente endurece o nosso coração e não ouve a voz do Espírito Santo e não deixa ser conduzido, né? Muitas vezes a gente quer Jesus como Salvador, mas esquece que Ele é o Senhor, né? Ele é o Senhor, Ele que comanda, é Ele que habita em nós e é o Senhor de nossas vidas, né? E muitas vezes a gente endurece nosso coração porque a gente quer tomar o controle da vida e a gente acaba não usufruindo e não desfrutando dessa presença, né? Então a gente continua sendo duro, né? Exatamente. Deixa eu dar voz para quem quer falar, isso eu vou falar demais. Não, exatamente, queridos. Agora, note o quanto estas coisas passam tão batido em nós negligenciamos coisas tão relevantes que deveríamos analisar, aplicar, trazer para o nosso contexto. E mais do que isso, pastor Wellington, essas questões são questões que nós precisamos levar para o contexto da igreja, ensinar a igreja, mostrar o quanto nós somos duros. Agora, é verdade que hoje vivemos um contexto diferente, não ouvimos Deus de maneira audível, mas temos o privilégio de ser habitação do Espírito Santo. Meus irmãos, isso é fascinante, fascinante. E mesmo assim, muita gente não busca esta relação, esta harmonia, esta comunhão com o Espírito Santo. Adilson, pode falar, querido. Só complementando aí, pastor, nessa época, ali no Monte Sinai, o povo pediu para ouvir a voz de Deus. E hoje nós vamos para o culto justamente isso, para ouvir a voz de Deus. E o coração do homem, né, nos dias atuais, está tão endurecido que não quer dar ouvidos à voz de Deus, mas vai para a igreja para ouvir a voz de Deus. E quando somos exortados, o coração está tão endurecido que não quer aceitar aquilo que Deus falou. E naquela época o povo acontecia justamente isso, queria participar dessa conversa que Moisés tinha ali com o próprio Deus, e ainda mesmo Moisés não vendo, mas ouvindo. E hoje nós podemos também não só ouvir, né, mas sentir, porque ele habita dentro de nós, ainda com o coração endurecido. E se nós fôssemos abrir o coração conforme o Senhor quer, né, a palavra fala, né, que nós faríamos coisas maiores e melhores. Talvez a maior dificuldade de nós, seres humanos dos dias atuais, seja este: abrir o coração para ouvir o que o Senhor quer nos falar. E não é falar com voz audível, mas Ele deixou tudo escrito para que nós possamos examinar e pôr das Escrituras o homem, né? Para que possais ser amoldados aquilo que Ele quer, não aquilo que nós queremos. A dureza do coração é que nos impede isso, de fazer isso, ser moldados conforme a vontade dele, não a nossa. Talvez essa seja a maior dificuldade. Na verdade, vai esbarrar sempre na questão do nosso humanismo, queridos. Enquanto nós não trabalharmos esses fatores humanos que se acentuam tanto em nossa vida, teremos dificuldade em se relacionar com o Senhor. Aliás, o Senhor deixou muito claro que aquele que quiser vir após ele, o primeiro processo que ele precisa passar é o processo da renúncia. Sem renúncia não tem relação.
Enquanto o nosso eu, o nosso homem natural, reger a nossa essência, não tem relação com Deus, meus irmãos, não tem. Jesus deixou claro isso. E se isso não ficou claro, Paulo procura deixar mais claro ainda, traduzindo o que Jesus quis dizer, quando ele escreve a sua carta. Jesus, inclusive, não só falou isso, como, por exemplo, ele teve uma audiência lá, o camarada foi ter uma audiência com ele de madrugada e falou, bom mestre. Aí chegou lá com uns elogios, umas lisonjas, e o que eu faço aí para herdar o reino? Só foi necessário nascer de novo. Aí ele falou, como que eu posso, já velho, voltar para o ventre da minha mãe? Jesus falou, meu filho, eu estou te falando de coisas humanas, você não está conseguindo entender? E se eu começar a abrir o leque das revelações aqui? Aí Jesus vai mostrar para ele que tem que nascer da água e do Espírito. Que essa é uma simbologia aí da purificação, é o símbolo da renovação, regeneração, transformação, mas mais do que isso, uma vida regida pelo Espírito de Deus. E mais adiante, Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Só que o grande problema é esse. As pessoas levantam a mão, mas têm dificuldade de passar por essa água. Abrir mão de si mesmo, né? Exatamente. Então, é fascinante. O símbolo que encontramos aqui, meus irmãos, é fora de série. É algo fascinante mesmo e digno de todo nossa admiração, nosso zelo com as escrituras, tá? Essa disciplina, ela toma um pouco, tanto ela quanto o Gênesis, tomam um pouco mais de tempo nosso, porque é onde estão fundamentos específicos ali, tá? Que precisam ser tratados. A próxima aula nós vamos avançar aqui, trataremos rapidamente sobre Levítico, e vamos aqui avançar em Números e Deuteronômio, tá? Vamos tentar uma aula mais prática para concluirmos esse conteúdo, tá? Daqui a pouco vem o livro do açougue, aí na hora do açougue... né? Posso fazer uma indicação? Ó, pode. Pelo amor de Deus, tá? Eu não compactuo com os ensinamentos da Universal do Reino de Deus, eu não frequento, mas assim, tem uma coisa que eu gosto, o Ricardo até falou do Kivitz da primeira aula, né? Olha, lá no passado, esse livro aqui foi bacana. Então eu queria indicar para vocês um passeio que não é caro, acho que é R$10, R$15. Não é o Templo do Salomão lá, não é ele. Do lado tem um negócio chamado Jardim Bíblico. Eles montaram o tabernáculo real. Então o que é legal? Você consegue entrar, você consegue ver os elementos, o cara vai explicando o que é cada elemento. Não vai falar de liturgia daí hoje, não tem nem nada a ver. Eu fui meio com o pé atrás assim, eu saí realmente os compartimentos. Meu, é muito legal, entendeu? Assim, foi eu, a Jéssica e os meninos no dia lá. Então, cara, você vê ali onde era o forno lá de fora, né? Eu não lembro o nome, né? Mas é onde... O altar do sacrifício. A brasa, ali, o altar do sacrifício. A pia para eles lavarem as mãos. Cara, é muito legal, assim. E foi feito em tamanho real. Então, quem tiver oportunidade, não sabe por onde passear, é um passeio legal, barato. Você pode deixar o carro lá dentro da igreja. Você não precisa deixar de doação o carro, tá? Pode pegar depois. Não é deixar, não. É colocar lá na igreja, viu, irmãos? Pode estacionar. Porque se você perguntar lá, posso deixar o carro aí, o irmão já não devolve mais a chave. Não paga estacionamento, tá? Não paga. Você só paga o ingresso para andar lá dentro do Jardim Bíblico. E eu acho que, se eu não me engano, foi uns R$15 que a gente pagou, tá? Legal. Então, assim, é um passeio que vale a pena de verdade, assim. Não tem heresia, não tem problema. Esse é muito legal. Quem puder, vá. Pronto. É assim, sabe o que foi legal? Eu li o Êxodo, e eu, estando dentro do lugar, agora eu leio e eu consigo me imaginar dentro, sabe? Sim. Às vezes a gente olha uma figura, olha um vídeo, é uma coisa, mas você estando dentro do lugar assim, você consegue... É igual que a gente já conseguiu ir para Israel, né? Quando lê algumas coisas ali, consegue visualizar melhor. Então,
Então, já que tá perto da gente aqui, quem puder, vá que vale a pena. Pronto. Muito bem. Então, só eu falei brincando, se eu não abrir o livro das heresias, tá? Mas é que se você olhar o ministério de Josué, ele começa ali na travessia do Rio Jordão. E se você ler o texto, vai dizer que Jesus foi batizado às margens do Jordão, ok? Eu fiz a brincadeira e vai que depois vocês acham que eu tô por heresia mesmo e dá ruim. Nós concluímos aqui, tá bom? Na próxima quarta, em nome de Jesus, vamos avançar aí no nosso conteúdo. Depois eu quero só tentar entender uma questão com vocês, porque na outra semana eu viajo na quinta-feira e eu vou ter uma dificuldade com fuso horário. E aí eu queria verificar com vocês se seria relevante para vocês nós fazermos uma aula de reposição agora ou fazemos uma aula de reposição depois. Porque na outra semana, se eu marcar aula com vocês, que vai ser na semana do dia 17, acho que é dia 15 a aula, o problema é que lá onde eu vou estar vai ser 1h30 da manhã que a aula vai começar, podendo terminar 2h30 da manhã. Eu não teria problema nenhum de dar aula para vocês essa hora, não teria mesmo, sem demagogia. Mas eu só preciso tentar compreender lá a estrutura que eu vou ter. Se eu conseguir, não tem problema. Eu abro com vocês lá de madrugada e tá tudo certo, tá bom? Mas nós vamos alinhando esses detalhes aí, tá bem? Deus abençoe, obrigado pela presença de todos, e aqui concluímos, graças a Deus, mais uma aula. E olha, parece brincadeira, gente, mas nós já estamos terminando a segunda disciplina e muito em breve, tá? Já começamos matéria nova, tá? Já vamos para os livros históricos, que eu também gosto muito da história do desenvolvimento do povo, é algo fascinante, tá? Deus abençoe, muito obrigado, tenha um excelente término de semana, um ótimo final de semana, e nós vamos nos falando aí, tá bem? Qualquer dúvida, eu continuo à disposição de todos, e na terça-feira nós começamos pelo livro do churrasco, o Wellington falou. Que é do açougue que ele falou, né? Porque é o livro que retrata muito dos sacrifícios, né? Dos cerimoniais que envolvem vários tipos de sacrifício, que é levítico, e na maioria deles estão associados a ofertas de novilho, e aí assim por diante, tá bem? Deus abençoe, meus irmãos, grande abraço e bom descanso a todos, em nome de Jesus. Boa noite, galera. Fiquem com Deus. Amém, amém, amém. Semana que vem. Amém. Com Deus, queridos. Uau, glória a Deus. Leto, depois você me manda, então, o e-mail direitinho, que aí eu vou fazer o teste lá, tá bom, meu irmão? Eu acho que eu pisei na bola, acho que sem querer eu fui deletar algumas coisas, e eu acho que eu deletei o quadradinho que você mandou com o usuário e o endereço lá para eu logar. Eu achei que estava na planilha, e quando eu entrei na planilha agora, eu tinha baixado ela e não abri. Quando eu abri ela agora que você estava falando, eu vi que só está dos alunos, o nosso estava por fora. Tá, não, fique em paz. De resto, tá tudo certo agora, né? Não tô te devendo mais nada, não, né? Não, tá tudo ok. Agora o que eu vou alinhar, eu já mandei, tá? Eu queria até te dar uma satisfação sobre isso. Eu preenchi do Paulo, da Maria, mandei para a faculdade, já liguei para eles, alinhei todos os detalhes lá.